Oi, aqui é o Nelson Rossi. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos mitos e verdades sobre uma modalidade de tratamento que vem crescendo bastante na ortodontia, que é o uso de alinhadores transparentes ou semitransparentes. Como todo mundo sabe, hoje é bastante divulgado na mídia, inclusive, esse tipo de tratamento é baseado principalmente na troca de alinhadores de aparelhos transparentes que são feitos por computador, no software, né, que movimentam os dentes bem pouquinho, né, pouco a pouco, até que você consiga ter o alinhamento dentário. O que acontece é que tem muita gente que diz que é impossível fazer ortodontia decente com esse tipo de modalidade. E outros dizem que ela pode, de repente, substituir até a ortodontia convencional. Na realidade, não é nem uma coisa nem a outra, como nós vamos ver na sequência. A gente pode dizer que, na realidade, o melhor tratamento é aquele que o paciente aceita e que tem os melhores resultados, inclusive com alguma certa estabilidade. E quando a gente vai ver, são três coisas que fazem com que a gente tenha um bom tratamento, né? Uma delas é tratar baseado em evidências científicas. Hoje em dia, com essa história do Covid, né, que nós estamos vendo aí, a gente vê que assim nem todas as vacinas que começaram a ser produzidas acabaram sendo usadas na prática, porque apesar de elas terem bastante resultados em certa parte da pesquisa, elas não conseguiram provar a sua eficiência na hora que foram aplicadas clinicamente. A outra coisa é a experiência clínica, né? Em qualquer ramo da atividade humana, quanto mais experiente é a pessoa, mais difícil ela ter erros durante a sua prática. E a mesma coisa acontece também com a ortodontia. E por último, a gente nunca pode deixar de pensar na exigência do paciente, né? O paciente é o que manda no tratamento, é o que escolhe começar o tratamento, e ele tem uma parte tão importante quanto as outras partes que levam a gente a fazer um planejamento ortodôntico bem feito. Eu vou, a princípio, tentar explicar um pouquinho, porque essas três coisas, especialmente a evidência científica, ela sofre um certo problema quando ela chega até a prática clínica. Então vamos começar falando um pouquinho a respeito dela. Obviamente que ninguém vai querer tomar uma vacina de Covid que não tenha sido experimentada, que não tenha uma evidência científica, né? Então, como é que funciona quando você vai fazer qualquer tipo de tratamento ou qualquer tipo de aparelho novo, qualquer coisa que vai ser usado no ser humano para promover uma melhora na sua saúde geral? Sempre se parte do seguinte, de uma ideia inicial. Então, a partir do momento em que as pessoas foram contaminadas pelo Covid, por exemplo, as pessoas tiveram uma ideia de fazer ou uma vacina ou alguma coisa que neutralizasse, né, o vírus. Então, partiu de uma ideia inicial, depois começaram a fazer testes em animais ou células, né, para ver se eles conseguiam neutralizar nesses organismos, né, o vírus do Covid. Isso serve para qualquer outra coisa, né? O Covid está bem na nossa cabeça, então por isso eu estou dizendo, mas poderia ser um aparelho ortodôntico também, né? Depois, a coisa mais importante é fazer os testes clínicos em humanos. Se você não conseguir provar que funciona em humanos, não adianta nada, né? Porque para ele chegar ao uso comercial, ele tem que ser usado nas pessoas em que existe necessidade, né? Isso acontece muito com aparelhos, ou com pessoas que estudam muito a ortodontia nas suas bases, né? Células e tal, mas nunca conseguem chegar até um determinado momento em que possam provar que determinadas coisas funcionam em humanos, né? O pessoal da ortopedia funcional é bastante contumaz nisso, né? Muita pesquisa fisiológica e tal, mas não tem nenhuma forma de provar que seus aparelhos, por exemplo, funcionam tão bem quanto os outros que são estudados com testes clínicos em humanos na ortodontia convencional. Mas vamos voltar aqui para falar a respeito do porquê que essa parte básica, obviamente, é importante, mas não é ela que determina se vai ser usado em clínica ou não, né? Então, falando da vacina, por exemplo, vocês podem ver aqui que quando começou a ser testada, ela começou a ser testada aqui no Brasil, inclusive até em animais, né? Você vê que já foi testado em camundongos e começaram a ter algumas evidências de que talvez muitas delas funcionassem, né? Mas hoje o que a gente sabe, por exemplo, esse é o site, inclusive, do Ministério da Saúde, como é que estão essas vacinas? Vejam aqui que nós temos 165 vacinas foram criadas, né? Então a ideia inicial de 165 centros de pesquisa começaram a fazer as pesquisas básicas, mas no final das contas, apenas 6 chegaram ao nível em que a gente pode colocar clinicamente, né?
Então é de novo o que eu estava falando da ortopedia funcional. Muitos doutores nessa área aí pesquisam a respiração, mas na hora que é importante assim, como provar que esses aparelhos funcionam clinicamente na boca dos pacientes, é muito diferente do que a gente tem na ortodontia convencional, em que existem vários testes clínicos mostrando a sua evidência, né? Mas voltando aqui aos alinhadores, que é a parte mais importante para a gente, quando a gente fala de evidência clínica, existe um grande problema no mercado, que assim, a ciência, ela sempre que tenta colocar alguma coisa para ser usada mesmo clinicamente, ela enfrenta o problema do marketing. É necessário de dinheiro, né, de recursos para que você faça ciência. E normalmente esses recursos vêm de organismos que não são governamentais, né? Então a gente tem um problema assim, alguém precisa ter lucro com aquele resultado que a ciência proporcionou. E aí entra as estratégias de marketing, né? Então muita coisa é vendida sem fundamento científico, mas o marketing se sobrepõe à ciência. Eu vou dar uns exemplos para a gente ver aqui, né? Por exemplo, com relação à perda de peso, né? A gente sabe que existem, né, dezenas, centenas de métodos de diminuição de peso que são vendidos diariamente, né? Então, o interessante para nós não é assim aquele que conseguiu fazer com que pessoas perdessem peso inicialmente. Mais importante não seria provar que aquele tipo de dieta, ou sei lá, de medicamento usado, a longo prazo fez as pessoas manterem a sua perda de peso? Então, esse aqui é um trabalho, eu vou mostrar muitos hoje nessa aula, né? É um trabalho que tenta provar, é uma meta-análise, quer dizer, é um tipo de trabalho que tem um peso científico muito importante, né? Como foi a manutenção da perda de peso em dietas que foram usadas nos Estados Unidos, né? Então, o que eles quiseram fazer foi pegar, aqui, como nós estamos vendo, 29 estudos que colocaram como foi feita a perda de peso por algum método e quanto tempo durou essa perda de peso no grupo estudado. Muito mais importante do que um comercial de TV, né? É coisa mais baseada na ciência mesmo. E o que a gente consegue ver são coisas muito interessantes aqui, né? Olha, mais da metade da perda de peso foi ganha depois de 2 anos. Então, quase todo mundo aqui, se eu tivesse mostrado aquelas pessoas logo depois que eles terminaram, seria interessante, as pessoas iriam acreditar que aquilo é bom. Mas o problema é que metade, depois de 2 anos, já tinha recuperado o peso. E 5 anos depois, 80% do peso que as pessoas perderam foi recuperado. Ou seja, se a gente for ver aqui assim, o que o marketing pega? O marketing pega as pessoas que acabaram de fazer. Ele nunca vai mostrar, por exemplo, que é praticamente inútil fazer esse tipo de coisa, porque a longo prazo você vai recuperar o peso todo, né? Mas com isso, eles nunca vão mostrar isso aqui. Eles vão mostrar o começo. Então, se você pegar, por exemplo, uma das principais companhias, né, que trabalha nessa área de perda de peso, será que as pessoas levam em conta isso, né? Deixam de usar porque tem esse tipo de coisa? Se vocês forem olhar aqui, desse balanço, né, de 2006 a 2020, por exemplo, o valor da companhia Herbalife era de 6,7 bilhões de dólares. Ou seja, ninguém acredita ou ninguém quer saber se você vai ficar com o peso mantido ou não. Eles querem saber de vender esse tipo de coisa. Eles vendem para você como se fosse uma panaceia e na realidade a gente vê que a longo prazo sempre o marketing ganha da ciência. Então esse é um problema que nós temos inclusive também com os alinhadores, né? Por exemplo, quem é o principal player no comércio de alinhadores? Evidentemente o principal, o que criou realmente o processo é a Invisalign. Então a gente vê aqui que ela alinha dentes de forma... Esse é o marketing, né? Que é a melhor escolha e tal, né? Mesmo que muitas vezes a gente acabe vendo que não é bem assim, né? Mas nós vamos ver, assim, em termos de valor, a Invisalign, né? A Line Technology, que ela está inclusive com ações na bolsa, né? Na Nasdaq de tecnologia, e ela tem a vantagem de dizer, né, que já vendeu 8 milhões de casos desde 1997. Mas vejam, 8 milhões de casos vendidos.
mais ou menos como na perda de peso, seria muito importante que a gente soubesse assim, sim, mas quantos no final terminaram esses tratamentos, tá? Então, é muito importante, eu vou mostrar vários trabalhos na continuação dessa minha aula aqui, do que nós temos de real, ciência, né? Tirando o marketing, porque o marketing pode enganar um pouquinho, como, por exemplo, a garota propaganda, ao invés de ter feito realmente um tratamento com Invisalign, ou pode ser até que ela tenha feito, mas alguns anos atrás, inclusive até o caso dela estar num livro, ela já alinhou os dentes com facetas, né? Mas aqui na propaganda ela passa como se tivesse utilizado o aparelho. Não que ela não tenha, né? Pode ser que tenha até usado, mas que já tinha melhorado 99% alguns anos atrás, né? Então, o mais importante para mim é que a gente tenha uma forma de saber realmente o que esses alinhadores fazem e o que eles não fazem, né? Há algum tempo atrás, isso já deve ter sido corrigido, mas a própria Anvisa, a nossa agência de vigilância sanitária, colocou esse alerta no site dela, até dizendo que a line, né, os alinhadores fabricados e enviados não refletem o pano desejado para o paciente. Então, muita gente nunca viu isso aqui. A gente está mais ligado naquela propaganda da TV que fala das suas vantagens, né? Então, o que eu vou fazer hoje é falar a respeito das evidências que a gente tem a respeito dos tratamentos com alinhadores, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fugir daquela ideia do comercial de TV e vou começar a ver o que tem de pesquisas científicas sobre alinhadores. Então, a primeira coisa, lembra que o início da aula foi falando, tem gente que diz assim, textualmente, né, você encontra no site dessa pessoa, não se faz ortodontia decente com alinhadores. Por outro lado, a gente tem quem diga assim, não, o alinhador vai acabar com a odontologia, com a ortodontia convencional. Não é bem assim, então, mas vamos começar vendo se realmente alinhadores conseguem tratar qualquer caso. E nós temos aí na literatura, né? Então aí são trabalhos publicados, não é assim a minha opinião nem a opinião de ninguém. Aqui que começa em 2018, esses autores aqui, né? Todas as referências vão aparecer aqui, então quem quiser pode consultar. Esses autores aqui, eles tentaram ver um grupo de 100 pacientes que trataram com Invisalign, tá? Eu estou citando Invisalign porque, como é o mais antigo, todos os trabalhos são a respeito dele. Mas é interessante porque aí a gente pode chegar a uma conclusão melhor sobre esse tipo de tratamento, né? O que eles fizeram? Eles viram, por exemplo, olha, que depois do tratamento, eram tratamentos simples, tá? Tratamentos apenas de alinhamento dentário, mas de qualquer maneira, teve uma melhora de 80,1% dos casos. Então, de qualquer maneira, a gente pode dizer assim, para esse tipo de caso simples assim, funcionou muito bem, tá? Se consegue fazer um refinamento tão bom assim, a gente vai ainda ver. Mas existe uma evidência de que existe realmente um funcionamento adequado desse sistema. Por outro lado, uma outra coisa que a gente vê também é ouvir falar que o tratamento com alinhadores é mais rápido do que os outros tipos de alinhador, né? De aparelhos, desculpem. Não é bem assim, tá? Esse trabalho aqui mostra que a duração desses alinhamentos foi de mais ou menos 14 meses, que é o mesmo que se tem num tratamento convencional. Então, assim, é preciso que alguém prove que o tratamento com Invisalign ou alinhadores transparentes é mais rápido, por enquanto isso não existe, né? Então é uma falsa afirmação que a gente vê muito assim nas mídias sociais. Outro tratamento também, isso aqui já é uma outra coisa mais importante, que é de novo uma revisão sistemática, né? Onde são procurados na literatura artigos que mostrem a efetividade. Então, lembra daqueles testes clínicos que eu falei? Eles elegeram 7 artigos que falavam sobre resultados de Invisalign, né? E eles viram que assim que ele consegue, né? Existe uma certa evidência, né? Que ele consegue tratar os casos que têm assim, más oclusões simples a moderadas, né? E que muitos dos tratamentos, dos movimentos que a gente precisa num tratamento, eles não conseguem ser feitos pelos alinhadores. Então, até aí, agora nós temos então uma coisa assim: os resultados aparecem, mas talvez não sejam resultados tão bons quanto a gente teria
com a ortodontia convencional. Tá? Esse é outro também, né, bastante recente, olha, de junho de 2020, que chegaram à mesma conclusão. Tá? Então, já haviam 11 estudos nessa época aqui, e a conclusão é que o tratamento com alinhadores não, olha, tem um resultado pior do que com os aparelhos fixos, né? E que a evidência atual é que o uso clínico de alinhadores não consegue fazer um tratamento tão bom quanto o da ortodontia convencional. Então é mais uma coisa contra, né? Os resultados existem, mas eles não são tão bons quanto da ortodontia convencional. Outra coisa também que a gente pode falar a respeito dessas evidências científicas é com relação ao que a gente vê assim, o artista, né, no comercial de TV, mas será que o resultado que a gente tem, existe inclusive quase todas as firmas de alinhadores hoje em dia, os laboratórios, Invisalign e vários outros que existem, eles têm uma forma de mostrar como ficaria o tratamento no final, né? Inclusive até hoje em dia, assim, quase que imediatamente. Mas o problema é, será que o resultado vai ficar igual ao que foi apresentado para o paciente? Então, de novo, né, a gente já falou a respeito desse artigo aqui, mas ele é muito importante pelo seguinte, ele mostrou que houve uma melhora no tratamento com o Invisalign nesses 100 pacientes que usaram, né? Mas, por outro lado, vamos ver aqui, ó, de 100 pacientes, 63 não precisaram de refinamento nenhum. Ou seja, o tratamento ficou parecido com aquele que foi mostrado no CleanCheck, ou sei lá, hoje existe uma ferramenta até que mostra no celular como ficaria, né? Mas leve isso aqui em conta, olha. Se você colocar o aparelho em 100 pacientes, 43 deles vão ter que fazer refinamento. Ou seja, o tratamento não vai ficar igual ao que foi mostrado. Quase metade deles vão precisar fazer algum tipo de pós-tratamento, uma continuação do tratamento, o que mostra que os softwares, assim, os algoritmos que são usados, por mais tecnológicos que sejam, eles não acompanham a realidade. Tá? Então, assim, isso vale para qualquer tipo de alinhador, ou a gente tem que levar em conta que os resultados não são, quase na metade deles, não são iguais aos mostrados no começo do tratamento, tá? No CleanCheck. Será que melhorou, né, isso aqui? Porque esse artigo que eu mostrei anteriormente é um artigo de 2018, mas até o texto desse artigo aqui fala sobre isso, né? É um outro também que foi feito, né, inclusive usando 38 pacientes, usando o que eles chamam também de Invisalign Teen, né, que é para crianças, dentição mista. No final a gente sempre vê a mesma coisa, né, que houve uma melhora. Entretanto, né, as fraquezas, as coisas boas e as fraquezas continuam mais ou menos as mesmas. E a gente até já sabe hoje em dia melhor quais são as fraquezas, né? Lembra que eu falei agora há pouco que os resultados existem, mas não ficam tão iguais ao da ortodontia corretiva? E a gente pode saber quais são esses problemas, né? Então, por exemplo, tratamentos com extração de pré-molares, eles são bastante difíceis de fazer com alinhadores, como a gente pode ver aqui. Esses autores aqui, eles estudaram em 30 pacientes que fizeram tratamento com Invisalign fazendo extração de 4 prés, e chegaram à conclusão aqui que o controle de ancoragem, ou seja, a posição do molar, a retração dos incisivos, ela não foi completada como foi previsto, né, com o tratamento. Então, é uma fraqueza que a gente tem com esse tipo de tratamento que a gente não teria, por exemplo, com os aparelhos corretivos, né? Isso não quer dizer que você não conseguiu fazer o tratamento. Então, isso é importante porque nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Não ficou tão bom quanto, mas é um tratamento que conseguiu ser feito. Outra coisa também que acontece quando a gente usa essas placas, né? Os dentes precisam se encontrar no final do tratamento e essas placas elas ficam acima dos dentes. Então ficou mostrado também nesse trabalho aqui que quando a gente usa essas placas durante um tempo de tratamento, acaba acontecendo uma pequena intrusão desses dentes, né? Então sempre vai acontecer isso, a gente vai ver melhor no próximo trabalho que eu vou mostrar, mas com relação a esse aqui, a tentativa foi de fazer com que os incisivos intruíssem. Na ortodontia corretiva a gente consegue isso com uma certa facilidade, até com a própria colagem das peças, né? Mas nesse estudo aqui, que eles pegaram 142 dentes incisivos, né? E viram o que aconteceu com a intrusão deles,
ficou mostrado que, de novo, né, apesar do CleanCheck, do software ter feito, planejado uma determinada intrusão, só conseguiu acontecer metade dessa intrusão com os alinhadores, né? Então, essa é uma outra fraqueza que a gente vê. Não quer dizer que não foi conseguida uma intrusão, mas que não foi a intrusão que seria a mesma que a gente teria, talvez, com outro tipo de tratamento. Então, a resposta que nós temos até agora. No momento, os alinhadores eles apresentam resultados inferiores. Não quer dizer que não consigam resultados, como nós vamos mostrar. Às vezes é o resultado que o paciente quer, ele não quer de jeito nenhum usar um aparelho fixo. Então, para ele, aquela é a ortodontia que ele precisa. Mas comparando os estilos de tratamento, até agora nós estamos vendo que o resultado é inferior. Agora vamos ver outra coisa também, que são os tratamentos de classe 2 ou 3. A gente vê muitos casos isolados nas mídias sociais, né? Muitos colegas que usam alinhadores conseguem colocar aquele caso, né? Mas sempre lembro, né? Igual ao emagrecimento, você pode ter... você viu que 80% das pessoas voltaram a engordar. Mas tem aqueles 20%, né, que ficaram bons. Se você mostrar os 20%, vai parecer que a coisa funciona. O problema é que a gente mais provavelmente vai estar no grupo dos 80%. Então, o que tem de científico a respeito disso, né? Esse é um trabalho que pegou 80 pacientes que foram tratar, né, fizeram tratamento de classe 2, e a conclusão final desse tratamento é que em nenhum dos casos chegou ao que seria o ideal para os padrões da Associação Americana de Ortodontia. Isso quer dizer, assim, às vezes pequenas posições que um leigo, por exemplo, não consegue nem interpretar. Mas do ponto de vista científico, de medidas, né, medidas estatísticas, a resposta é essa: ele não tem ainda evidências que consiga tratar perfeitamente. Um ou outro caso deve ficar bom, mas isso também pode estar muito relacionado, como nós vamos ver daqui a pouquinho, com a segunda parte do que faz um planejamento dar certo ou não, que é a experiência de quem está tratando, né? Mas vamos lá, vamos continuar com as nossas perguntas aqui. Com relação à expansão, né? Eu como planejador desses casos, né? Uma coisa que eu faço é a tutoria de casos de alinhador para os colegas, e muitas vezes essa pergunta me vem assim: eu preciso expandir porque o paciente, ou sei lá, eu quero melhorar o corredor bucal do paciente. Essa pergunta é redundante, ou seja, precisa fazer uma expansão da arcada superior. Então a pergunta é assim: será que esses alinhadores são eficientes para fazer expansão? Existem já artigos mostrando que não, né? Na realidade, esse aqui, por exemplo, ele foi feito com 20 pacientes, né? E eles fizeram tomografias antes e depois do tratamento e mediram a distância, o quanto abriu realmente a parte esquelética e quanto foi a expansão alveolar, né? Ou desculpa, dentoalveolar. E a conclusão final é que, na verdade, ele só faz inclinação dentária, né? Que seria esperado em qualquer tratamento de adulto que não fosse feita disjunção palatina, com aparelhos removíveis ou semi-removíveis, apenas inclinação dentária. E, recentemente, isso é bem recente mesmo, esse artigo, inclusive, ele ainda vai ser publicado, como a gente vê, né, no próximo Angle Orthodontics, que chegou à mesma conclusão, né, que o tratamento com Invisalign ele só aumenta o arco por inclinação dos dentes superiores. Então, isso é particularmente importante quando a gente lembra que isso é altamente recidivante, né? Então, é uma das situações que dão certo durante o tratamento, mas podem recidivar depois, e especialmente em pacientes que tenham recessão gengival, pode aumentar a recessão gengival. Então, o software, o CleanCheck, ele vai sempre te dar essa possibilidade, mas o ortodontista, baseado na sua experiência, tem que levar bastante isso em conta, tá? Então, qual é a resposta? Como qualquer expansor removível, os alinhadores só provocam a expansão dentoalveolar, a inclinação, né? Então, como esse é um tratamento caro e é normalmente colocado em pacientes que não querem usar aparelhos que apareçam na boca ou coisa assim, uma dica que eu dou é: se você tem um paciente que precisa fazer uma expansão, para não perder muito tempo com alinhadores ou gastar muito com a sequência de alinhadores, uma possibilidade é você usar outros tipos de aparelho, como por exemplo, estamos vendo aqui uma mordida cruzada unilateral postural. O quadrihélice é um aparelho que não aparece tanto, né, ele é mais um aparelho que fica no palato do paciente,
E se bem usado, se bem ativado, ele consegue fazer a expansão alveolar da mesma maneira que faria um alinhador invisível, né? Aqui é um caso que vai continuar com ortodontia corretiva, mas você sabe que a inclinação é a mesma que aconteceria, né? Por inclinação das coroas, mas um tipo de modalidade que pode diminuir bastante o número de placas quando a gente faz o tratamento. Como eu sou um tutor nessa área aqui, às vezes eu sugiro aos meus colegas assim, olha, vai começar fazendo um descruzamento dentário, então pode colocar primeiro um quadrihélice, depois você vai ganhar um número muito maior de placas do que fazer expansão com alinhadores, né? A mesma coisa a gente pode fazer se não quiser usar um expansor daquela maneira, pode-se usar também elásticos intermaxilares no começo do tratamento, né? Tudo isso para poder fazer a mesma coisa que faria aqui. Todos esses procedimentos só estão fazendo inclinação dentária, mas como a gente viu, os alinhadores vão fazer a mesma coisa, ok? Outra coisa também é que assim existe hoje uma concorrência grande de alinhadores, né, de laboratórios de alinhadores, e cada um deles usa um tipo de placa. E existe, por exemplo, no marketing, né, assim, que existe uma placa superior a todas as outras, né? Então, essa nossa receita mágica de que placa é melhor do que as outras, né? Mas será que isso na prática faz com que a gente tenha um custo muito mais alto que vale a pena? Vamos ver, né? Então, em geral, as placas são feitas quase todas de poliuretano e a Invisalign ela tem um tipo de poliuretano modificado desculpe, de acetato, né, melhorado com poliuretano. Desculpe que na realidade a maior parte delas é de acetato, né, as placas. A Invisalign usa uma que tem também um poliuretano modificado, que segundo eles é uma receita deles ali, né? Mas a maior parte usa polietileno glicol, né? Que é o famoso acetato. Será que isso aqui faz com que seja melhor do que as outras, né? Então vamos lá. Esses autores aqui, eles estudaram assim, o que acontece, né? Fizeram micro TCs, né? Desses tomografias computadorizadas dos alinhadores para ver se a espessura se manteria a mesma, né, no Invisalign. E aí você talvez tivesse uma superioridade dele em relação aos outros, né, que fosse mais homogênea a espessura. Mas o que eles chegaram à conclusão é que, como qualquer outro alinhador, nas áreas perto da cervical, o Smart Track fica mais fino do que nas áreas mais perto da incisal. Então as forças vão ocorrer de uma maneira diferente. A ponto deles mesmo colocarem aqui no final, de que, de um ponto de vista clínico, os estudos desse estudo aí explica por que é tão difícil de você prever o resultado final, que é aquela coisa que a gente mostrou que não fica igual ao que foi mostrado, né? Especialmente na região dos molares, porque você vai ter, de qualquer material que você use, as forças vão ser diferentes em partes diferentes dos dentes. Então, do ponto de vista prático, a gente não tem uma superioridade tão grande assim, né? E aí, outra coisa também que a gente vê aqui, eu falei agora há pouco isso no caso de intrusão de incisivo, mas agora a gente vai ver isso melhor, né? Esses autores aqui, eles estudaram o que aconteceu com pacientes que usaram Invisalign antes e depois, os pontos de contato dos dentes. E eles perceberam que, na realidade, os pontos de contato não ficaram tão perfeitos assim. E o que é pior, como o alinhador ele fica pela vestibular dos dentes, ele cobre os dentes, obviamente que ele não consegue fazer no final exatamente o movimento que o CleanCheck ou que o software permitiu. Então a gente sempre acaba tendo um pouquinho de intrusão e diminuição do perímetro da arcada pela cobertura que a placa dá mesmo em relação ao que seria o resultado ideal, né? Então vejam, tanto faz usar polietileno glicol, como você usar o Smart Track ou qualquer outra coisa, são fragilidades do processo. De novo, eu insisto, não quer dizer que não conseguiu o resultado, tá? Mas assim, os resultados, eu estou contradizendo aquela ideia do marketing, da perfeição do sistema. Outra coisa também, agora vamos lá, né? Até agora a gente viu praticamente que existem deficiências no tratamento com alinhadores em relação às outras técnicas, né? Mas por outro lado, será que não existem algumas vantagens? A gente tem que colocar na balança isso também. Existem sim, né?
Por exemplo, uma das coisas que parece que a gente tem uma melhora em relação a outras, especialmente aparelhos fixos, né? É que esses aparelhos aqui, aparentemente, eles fazem com que a gente tenha menos problema periodontal, menor desenvolvimento de gengivite, né? Talvez até pelas barreiras físicas que as peças dos aparelhos convencionais tenham, né? Pela dificuldade de escovação. Esse é outro também que estudou 33 pacientes que tinham doença periodontal prévia, né, obviamente tratados antes de colocar os aparelhos. De novo, aqui nós estamos falando de Invisaligns, né? E a conclusão é que os aparelhos, os alinhadores transparentes, eles parecem ajudar a manter a condição periodontal melhor. Então a gente já está tendo aí, por exemplo, em pacientes que têm sequela de doença periodontal, ou probabilidade de ter, esses aparelhos, por mais que ele tenha as suas fraquezas, nesse tipo de paciente, de repente, são superiores em relação às nossas práticas habituais, né? Esse aqui é um outro também, muito bom também, que fez um estudo de 116 estudos, eles escolheram 11, né? Nos quais eles foram comparar a reabsorção radicular dos aparelhos, né? De novo, estamos falando de Invisalign no caso, né? Mas em relação aos aparelhos fixos. E a nossa conclusão também é que, aparentemente, eles podem provocar menor reabsorção radicular, que é um efeito colateral do tratamento ortodôntico bastante frequente, né, que todo mundo conhece. Então, nós já estamos vendo que existem algumas coisas que a gente tem que colocar na balança com relação a vantagens dessa prática, né? Então, o que a gente pode dizer assim, não existem evidências muito robustas, né? Mas, aparentemente, eles são melhores com relação à higiene e reabsorção radicular. Então tem que colocar isso na balança, porque muitas vezes é o fator primordial na escolha do tratamento, né? Então vamos continuar vendo aqui o que a gente já falou anteriormente. Eu já coloquei anteriormente que a evidência científica nós já vimos que existem assim lados bons e ruins, né? Vamos falar a verdade, predominantemente mostrando que o tratamento com Invisalign não é tão perfeito quanto um tratamento convencional, que ele não é muito bom para os problemas sagitais classe 2 ou classe 3, e que do aspecto de higiene ele é melhor do que os concorrentes. Tá? Agora, uma coisa que é muito complicada, né? A experiência clínica. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas dando cursos para as pessoas que querem começar a fazer alinhadores e não querem trabalhar com os laboratórios. Faça você mesmo o seu alinhador e tal. Na realidade, o grande problema do planejamento com alinhadores é a experiência em ortodontia. Não é nem a experiência no software, que qualquer jovem consegue trabalhar muito bem, mas é de tanto fazer tratamentos convencionais, você saber aquilo que pode ou não ser atingido, né? Ou como atingir da melhor maneira. Então eu acho meio impossível você que não tem experiência em ortodontia fazer um curso de como fazer seus alinhadores e dar certo. O que eu tô, minha experiência mostra que, inclusive, se você entrar em grupos de pessoas que fizeram cursos de faça você mesmo seus alinhadores, você vai ver que no final tá todo mundo vendendo as suas impressoras, né, porque realmente não dá muito certo. Acaba se trabalhando com os laboratórios, pensando na experiência clínica de quem está fazendo o planejamento. Mas vejam, planejamento não é feito assim. Quem é que faz esse planejamento inicial? Na Invisalign, por exemplo, são técnicos de informática lá na Costa Rica, tal. Então, assim, é um número muito grande de pessoas fazendo aquilo. E a experiência clínica é uma coisa particular, né? Então, vou tentar mostrar isso aí melhor, né? Então, por exemplo, por que às vezes não funciona direito um tratamento de classe 2? Mesmo quando você usa aparelhos fixos, quando você simplesmente coloca elástico de classe 2, se você não promover espaço para a mandíbula escorregar para frente, por exemplo, se você não tratar previamente uma sobremordida, você não consegue fazer o avanço da mandíbula. Mas isso são coisas que a gente só aprende quando faz o tratamento com ortodontia corretiva e sabe, por exemplo, que a primeira coisa é retificar a curva de Spee, intruir os incisivos superiores e inferiores para promover o avanço. Então, quando eu faço um planejamento, eu penso no tratamento usando alinhadores, mas como se fosse uma situação normal, né? Já a pessoa que não tem essa mesma experiência de ortodontia vai sofrer para fazer alinhador como ela sofreria para qualquer outra coisa. Por isso que a gente, inclusive, vem oferecendo o serviço de
tutoria no alinhador, não tanto do software, né, de como imprimir, mas como fazer os planejamentos, né? Por exemplo, aqui você tem casos em que você pode até associar a ortodontia, o alinhador, por exemplo, querendo fazer a intrusão dos anteriores superiores no paciente com alinhadores, pode conjugar microimplantes, pode conjugar mini placas. Aqui não é o lugar que eu tenho isso, porque a gente precisa de um curso inteiro para falar sobre isso, mas toda a experiência de ortodontia que a gente tem que transportar para os alinhadores. Então, como eu estava dizendo, o problema não é fazer o planejamento software ou aprender como é que usa o software. O grande problema que eu vejo, mesmo com o Invisalign, é que as pessoas têm que acreditar, no final das contas, no clean check de alguém que fez, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou conjugando aparelhos, os alinhadores com microimplantes para poder fazer a intrusão dos dentes anteriores dessa paciente, né? É possível fazer isso aqui sem maiores problemas quando você tem experiência. Eu normalmente converso com o colega que manda o caso para mim, explicando como pode se fazer ortodontia com ou sem o alinhador e sempre baseado na experiência de 40 anos, né? Então, como eu estou dizendo aqui, para tratar uma classe 2, você precisa fazer esse tipo de coisa, né? Nivelar a curva de Spee, intruir os incisivos, promover situação para que a mandíbula possa escorregar para frente e usar também os elásticos de classe 2, né? Mas um planejamento, você vê, a dificuldade não é como mexer no software, é como fazer, em que fase que a gente vai fazendo esses movimentos para você poder, no final, ter um resultado um pouquinho melhor do que aquele que é feito num clean check por uma pessoa que às vezes nem dentista é, né? Nem ortodontista é, na situação que a gente já viu anteriormente. Bom, então a experiência clínica é o que mais estraga no tratamento com alinhadores. Muita gente está falando assim, é impossível fazer uma ortodontia legal porque não leva em conta esse tipo de coisa. Agora, o final. A gente já viu, por exemplo, que a evidência científica, ela até está um pouquinho pior para o lado do alinhador. A experiência clínica, ela também é uma coisa que as pessoas podem dizer que não deu certo por falta de experiência clínica. Mas a última coisa é tão importante quanto a exigência do paciente é tão importante quanto qualquer coisa. Então, uma das coisas que a gente tem que levar em conta é assim, será que os pacientes querem usar alinhadores? Esse é um artigo publicado na Dental Press, revista brasileira, né, que tentou ver qual era a predileção pelo tipo de aparelho que adultos brasileiros usariam, né? Então você vê que a sequência assim, olha, alinhadores em primeiro lugar, depois vem os aparelhos fixos transparentes, para depois os metálicos. Então a gente vê que existe uma predisposição para os adultos usarem aparelhos, né? E isso nós estamos vendo é um pouquinho já antigo, né? Mas essa é bem recente, esse artigo aqui, né? Você está vendo aí 2020, né? Que eles pegaram pacientes aqui, 110 pacientes, né? Para ver o que eles achavam em relação ao tratamento dos alinhadores em relação a outros aparelhos, né? E em relação à qualidade de vida, todos eles falaram isso aqui. Os pacientes que trataram com alinhadores transparentes tiveram menos dor, menos ansiedade, e isso é importante, tá? Isso é uma coisa que hoje em dia está valendo mais do que resultados estatísticos. Qualidade de vida melhor em relação aos que usaram aparelhos fixos. Então aí a gente tem que levar em conta, talvez aquela deficiência de efeito, ela seja compensada pela qualidade de vida que o paciente experimenta nesse tipo de tratamento. Talvez ele não fizesse de outra maneira. Esse é outro também estudo. Você vê que hoje em dia os estudos estão se baseando mais nisso, ó, qualidade de vida nos pacientes que fizeram tratamentos ortodônticos, né? E você vê que assim, os pacientes que usaram alinhadores, de uma maneira geral, tiveram qualidade de vida muito melhor do que os que usaram técnica lingual ou vestibular. Então, como a qualidade de vida hoje em dia está sendo mais importante do que muitas vezes resultados estatísticos, essa tendência de usar alinhadores, ela pode fazer com que a gente tenha que mudar realmente alguns paradigmas da nossa profissão, né? Então, aparentemente, os pacientes querem usar alinhadores. É uma coisa importante. Tanto é isso aí, que a própria... Aqui nós estamos vendo um artigo do American Journal of Orthodontics, que os pesquisadores sempre se basearam em resultados estatísticos, né? O quanto o dente andou meio milímetro, 1 milímetro, isso é bom, isso é mal, né?
Isso é muito importante para nós pesquisadores, ou para os pesquisadores, uma vez que eu sou uma pessoa que estuda só, não sou um pesquisador, mas é importante para a gente. Ultimamente, isso aqui é uma desenvolvimento de uma nova forma de você estudar os resultados dos estudos clínicos, não só baseado naquilo que é o valor real, mas principalmente eles chegam à conclusão que hoje em dia o ideal seria a gente fazer métodos que medissem na realidade o impacto da estética percebida pelo próprio paciente em ortodontia. O alinhamento vem depois, a relação esqueletal vem depois, estabilidade e principalmente a aderência do paciente ao tratamento. Então, não é mais assim, olha, esse tratamento é ótimo, tá? Mas ninguém quer usar. Ele tem um resultado estatisticamente muito bom, mas é horrível de usar. Está se levando muito em conta a aderência do paciente. Rapidamente aqui, eu gosto muito de metodologia, assisto muito curso e tal. E uma das coisas que assisti recentemente, um curso de metodologia para médicos, um ortopedista falando a mesma coisa, que assim, antigamente eles tratavam um cotovelo, faziam uma cirurgia, e no final das contas a estatística dava que aquele paciente tinha conseguido abrir melhor o braço 15 graus. Depois eles chegaram à conclusão que 15 graus para um paciente não adianta nada. Do ponto de vista de qualidade de vida, era a mesma coisa que não ter feito. Então que hoje em dia eles também estão vendo muito mais assim, o que o resultado representa para o paciente, mais do que o resultado estatístico. Então isso é muito importante, tá? Talvez a mudança de paradigma dos alinhadores esteja nesse sentido. Até agora nós estamos vendo que os resultados são inferiores, mas são resultados que o paciente aceita melhor. Finalizando então, se a gente voltar a falar qual é o melhor tratamento, é aquele que você consegue ter as três coisas, né? Então assim, a gente já sabe as evidências, a experiência infelizmente é a parte que complica todo o planejamento de ortodontia, e a exigência do paciente ela tem que ser levada muito em conta, né? Então eu poderia dizer assim, para quem estão indicados realmente os alinhadores, já que nós estamos falando de mitos e verdades? Casos leves de apinhamento, moderados que você pode fazer desgastes interproximais ou aumento do tamanho do arco, né? Recidivas, então assim, se a gente for olhar do ponto de vista da metodologia científica, da evidência científica, eles estão fechados com isso, né? Então a gente poderia fazer esses tipos de tratamento tranquilamente. Mas se a gente fosse fazer só esse tipo de tratamento, a gente não iria poder trabalhar no consultório de ortodontia, né? Outra coisa também, classe 1, com bom trespasse anterior, são tratamentos assim que também tranquilamente a gente consegue resultados bem próximos, né? A gente viu lá no primeiro tratamento, 80 e poucos por cento, né? Dos objetivos são atingidos, então não vejo muito problema. Já classe 2 ou classe 3, ela depende da experiência de quem fez o planejamento e ela depende também da aderência do paciente ao uso de elástico, da quantidade de classe 2, ou seja, esses pacientes precisam ser informados dos riscos e benefícios do tratamento. Diastemas também, esse é uma situação em que os alinhadores funcionam realmente muito bem, né? Fechamento de espaços de diastemas. Então esses são tratamentos de pouca complexidade. Pequenos desvios de linha média, especialmente quando a gente consegue fazer desgastes interproximais, eles conseguem também ser bem melhorados. Então todos esses 4 itens, eles são, acho que assim, os alinhadores eles vieram realmente para resolver esse tipo de problema. Agora, todos os outros pacientes que a gente tem, como a gente vê algumas pessoas dizerem nas mídias sociais, Invisalign trata qualquer caso, ou outro qualquer trata qualquer caso, né? Sim, de certa maneira. Porque assim, pacientes que não usariam de jeito nenhum aparelhos vão ter resultados melhores do que se eles não tivessem usado aparelhos. Lembra que o que é medido hoje em dia é justamente isso, né? A melhora do alinhamento, mas também o que o paciente percebe, a facilidade dele aderir ao tratamento. Então, se você pegar um paciente que talvez não usasse de maneira nenhuma um aparelho, mas ele é classe 2 ou classe 3 e assume a possibilidade de ficar ainda um pouco classe 2 ou classe 3, mas os seus problemas principais, as queixas principais acabam sendo tratadas, é um tipo de tratamento. Não é, se você fizer um consentimento informado, escrito, explicando isso aqui, inclusive que você pode colocar outra técnica, que você sabe fazer a técnica com ortodontia corretiva,
ou que você pode usar, como a sua experiência mostra, microimplantes, mini placas, vejam, é até possível tratar qualquer caso, desde que a gente combine a expectativa do paciente, a sua experiência e a evidência clínica. Tá? A mesma coisa acontece naqueles pacientes que têm que fazer preparo protético, mini implante, mini placa. De novo, né? Qualquer tratamento é possível porque basicamente a ortodontia é feita com placas, ao invés de fazer ortodontia com outras coisas que a gente tem. Desde que a gente assuma as evidências que existem e a expectativa e também a experiência de quem vai tratar o caso. Em suma, respondendo a pergunta lá do começo do tratamento, né? Coisa muito importante mesmo, né? Se a gente tivesse condição de ter experiência, já nascer com experiência, seria ideal, né? O filme aqui mostra muito bem um senhor ali com bastante experiência jogando tênis de mesa. Olha como ele se move pouco, né? Quer dizer, os movimentos dele já são muito precisos, porque ele já sabe onde ele vai fazer a coisa, né? E o outro, mais novo que ele ali, está sofrendo muito, né? Então é óbvio que quanto mais experiência a pessoa tem, melhor ela vai fazer com qualquer tipo de tratamento, ok? Bom, então me despedindo. Mitos e verdades a gente já viu, serve para qualquer tipo de alinhador que você for usar. Eu estou me propondo aqui, a gente faz uma tutoria de planejamento de alinhadores, né? Trabalho já com vários colegas e com vários estados aí que a gente faz o planejamento de casos de ortodontia. E se o colega quiser imprimir e fazer as placas no próprio consultório, pode, ou mandar para um laboratório, ou seja lá o que for, mas baseado simplesmente nesses dados que a gente viu anteriormente. Qualquer coisa eu estou à disposição, meu WhatsApp é esse que está aqui embaixo, e eu agradeço a atenção.